Olá! E se tudo aquilo que a gente ouviu a vida inteira sobre o sal estivesse, na verdade, errado? E se, em vez de ser o grande vilão da nossa saúde, ele fosse o ingrediente secreto que nos tornou humanos? Pois é, hoje vamos dar uma olhada num artigo bem provocador que defende exatamente isso. Ok, vamos lá. O título do artigo que a gente vai explorar já chega com os dois pés na porta. A insana demonização do sódio, de um autor chamado Vladimir Antonini. É uma afirmação bem forte, e a nossa missão aqui é desvendar os argumentos por trás dela. Essa análise toda gira em torno de uma pergunta central, que soa quase inacreditável. Será que o sal é o segredo por trás da inteligência humana? Essa é a hipótese ousada que vamos investigar passo a passo, com base no que o autor apresenta. Para começar, vamos tentar entender por que o autor usa uma palavra tão pesada como demonização. Ele não acha que a má fama do sal seja um acidente. Muito pelo contrário. Ele alega que existe uma campanha deliberada contra o sódio e que ela é movida por interesses bem poderosos. Agora, olha que interessante o cenário que o autor desenha. Ele basicamente alega que existe uma aliança entre a indústria farmacêutica e a de alimentos. De um lado, a farma, lucrando com medo, vendendo remédios para pressão alta. Do outro, a indústria alimentícia, promovendo aquelas modas sem sódio e suplementos que, segundo ele, são inúteis. O ponto principal aqui, na visão do autor, é que o medo do sal não seria baseado puramente em ciência, mas sim em motivos de lucro. E o autor não para por aí. Ele vai e ataca diretamente um padrão médico que todo mundo conhece de cor, a famosa pressão 120 por 80. Ele chega a chamar isso de farsa, uma ferramenta usada para, nas palavras dele, aterrorizar pacientes e vender mais remédios, ignorando que a pressão varia com a idade, a altitude e até com o nosso estado de espírito. Certo. Depois de fazer essa acusação bem séria, o autor muda completamente de assunto. Ele nos leva numa viagem no tempo para defender a ideia dele, construindo uma teoria bem especulativa sobre o papel do sódio na nossa própria evolução. A hipótese dele fica bem clara aqui. A história começa lá na pré-história, com nossos ancestrais descobrindo meio que sem querer que a carne em contato com a água do mar ficava muito mais saborosa. Mas o ponto-chave é o que vem depois. O autor especula que esse aumento no consumo de sódio pode ter sido combustível para o crescimento exponencial do nosso cérebro. E ele dá um salto para a Revolução Industrial, argumentando que não é coincidência que o uso em massa do sal para conservar alimentos acontece bem num período de explosão do desenvolvimento humano. Para reforçar o argumento, o autor faz uma comparação bem direta. Ele pergunta por que as outras espécies estagnaram intelectualmente. A resposta dele é simples, porque elas não enriquecem a dieta com sal como os humanos fizeram. E ele já se adianta e fala dos animais de estimação, dizendo que a domesticação é recente demais na escala evolutiva para ter um impacto real. Tá bem, a teoria da evolução é fascinante. Mas como é que o sódio faria isso na prática? Qual o mecanismo por trás de tudo? É o que vamos ver agora, na terceira parte, onde o autor dá uma aula rápida de bioquímica para conectar as pontas. O autor resume tudo num conceito que ele chama de energia vital. O que é isso? Basicamente, são as correntes elétricas criadas pelos íons de sódio no nosso corpo, e essa corrente, segundo ele, é a base de absolutamente tudo. Cada pensamento, cada sentimento, cada movimento que a gente faz. O mecanismo é bem direto, olha só. Primeiro passo, os íons de sódio entram correndo numa célula nervosa. Passo 2, isso cria uma carga elétrica na membrana da célula. E o passo 3 é a consequência de tudo. Essa corrente elétrica vira a base para, bem, tudo o que um ser humano é capaz de fazer. Simples assim. Para deixar bem clara a importância disso, o autor usa uma imagem fortíssima. Ele afirma que, sem sódio, um ser humano seria apenas uma montanha de carne amorfa, imóvel e inútil. É uma maneira de dizer que o sódio é literalmente o que nos dá vida. Claro, a primeira coisa que todo mundo pensa quando ouve isso é: tá, mas e a pressão alta? E a hipertensão? O autor sabe disso e aborda o tema de frente na próxima sessão. Então, o ponto crucial do argumento dele é este. Na visão do autor, o sódio não causa a hipertensão. Ele argumenta que o sódio apenas agrava um problema que já existe, porque ele retém água e aumenta o volume de sangue nos vasos. É uma diferença sutil, mas que é fundamental para toda a tese que ele defende. E para reforçar, o autor mostra que o corpo é um sistema elétrico super complexo. O sódio não age sozinho. Vamos pensar nele como o acelerador. Ele entra na célula, cria a carga positiva, a faísca da vida.
Só que todo acelerador precisa de um freio, de um equilíbrio. É aí que entra o potássio, que se move na direção oposta, e o cloro, que age como um inibidor. A questão, para o autor, é que nesse balanço delicado, o sódio é o protagonista, o motor principal que permite toda a nossa atividade neural. E tudo isso nos leva à parte final da análise, onde o autor amarra todos esses pontos numa última e, como era de se esperar, provocadora questão. Depois de toda essa jornada, que passou por conspiração industrial, bioquímica e evolução, a teoria inteira do autor se resume a uma única ideia central. Uma ideia ousada e, como ele mesmo admite, especulativa. E a grande pergunta que fica no ar é esta: será que o sódio, um simples cristal branco, poderia ser a chave que diferencia a mente humana de todas as outras no planeta? O autor não bate o martelo dizendo que é a verdade absoluta, mas ele nos deixa com essa pulga atrás da orelha. A ideia de que o ingrediente que tanta gente considera um vilão pode, na verdade, ser o segredo da nossa própria consciência é, no mínimo, algo para se pensar da próxima vez que alguém pegar o saleiro.